Na minha visão, os 114 mil seria um patamar interessante de recuo. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, nosso espaço de debate em relação ao que aconteceu de mais importante na semana nos principais mercados e tentando projetar o que imaginamos aí pela frente. Antes de iniciarmos, lembrete, temos a nossa live com o Júlio e com o Diogo sobre fundos imobiliários. Já vou pedir para o pessoal colocar o link de inscrição para vocês poderem participar. É imperdível, gratuito, vai ser aqui pelo YouTube. Já mandamos o e-mail e vamos colocar o link aqui de novo para vocês, para quem ainda não se inscreveu, garanta a sua vaga ou esteja aqui no dia ao vivo que a gente vai transmitir online aqui pelo canal do YouTube. Então, aguardamos vocês todos aí na semana que vem para essa live. Muito bem, mais uma semaninha repetindo praticamente tudo que a gente já vem vendo em relação às expectativas, né? Então sai um dado, entra outro dado, um dado melhora o otimismo, outro piora, as decisões vão se alternando nesse contexto todo, mas o fato é que em relação à expectativa, especialmente no mercado americano e na Europa, que nesse momento talvez seja o que tem de mais importante para ficarmos atentos, é ainda de necessidade de subir a taxa de juros, existe uma expectativa, um pessimismo ainda muito grande por parte do consumidor americano em relação ao seu futuro. A gente já vai dar uma olhadinha também ali no gráfico VIX, que reforça um pouco essa tese. E a cada declaração de um membro do FED, reforçando a necessidade de subida de taxa de juros no mercado americano, sempre acaba tendo um impacto um pouco mais negativo nos ativos de risco. E, como veremos logo em seguida também, quando eu mostrar comportamento de preços, tanto de S&P como de Nasdaq, continuamos ainda em patamares bastante pressionados, voltamos praticamente aos preços lá de 2020 e temos espaço para quedas, sem dúvida nenhuma. Não muito diferente na Europa, a Europa até deu uma melhoradinha, mas ainda também permanece flertando com patamares de quase 3 anos atrás em relação aos preços dos principais índices. E aqui no Brasil, passada a euforia pós-eleitoral, né, que deu aquele impulsionamento que a gente viu na semana passada, já na sexta-feira iniciamos uma pequena correção. Eu particularmente tinha uma expectativa de pullback, que eu coloquei aqui no vídeo da semana passada. A minha expectativa era na cabeça do pivô, até já vou colocar o gráfico aqui para que a gente consiga visualizar o índice Bovespa. E a minha expectativa era no recuo em relação à cabeça do pivô, que é essa linha traçada, como vocês conseguem visualizar aqui no gráfico, nos 114 mil pontos. Então, faz a correção, faz o pullback, pega o impulso, retoma alta e quem sabe até pudesse oferecer um pivô de alta. Isso até o pregão de ontem era verdadeiro, inclusive com uma formação bem interessante. Então, se eu tivesse gravado um vídeo ontem, o fechamento da semana fosse no dia de ontem, possivelmente eu iria estar passando para vocês uma expectativa de alta na segunda-feira. Por quê? Porque tinha recuado até a média de 21, que é essa linha verde, como vocês podem verificar, entra compradores, fecha com uma figura de reversão ainda acima da cabeça do pivô. Ou seja, um cenário clássico de pullback e um cenário clássico para derrubar qualquer analista, porque no dia de hoje, olha o que acontece, o pregão até abre em alta, né? A gente inicia o dia de hoje em alta, mas alinhado com a virada lá fora, que também abriu em alta, a Europa inclusive fechou em alta, mas durante o dia o humor acabou piorando bastante no mercado americano, teve uma pressão muito forte, nós seguimos os relatores, e olha só o que aconteceu com o nosso principal índice, fechamos aqui próximo de 2%, principalmente com ativos ligados a commodities, que pressionaram ainda um pouquinho mais o índice, Vale caiu mais de 3%, tem uma participação bastante relevante, e acabamos aqui fechando nos 112 mil.
Qual é a próxima parada? Olha a média de 55, que está aqui na faixa de 110 mil pontos. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Eu vou colocar o gráfico semanal. O gráfico semanal também dá uma visão. Ela diminui um pouco o efeito da volatilidade e traz alguns dados bastante importantes para que a gente dê uma olhada. O primeiro deles, mesmo com a correção, nós mantivemos todos os preços acima das médias. A média de 9 permaneceu virada para cima. E olha só onde está a média de 55 semanas, muito próxima à média de 21 semanas. Coincidência ou não, estamos lá nos 110 mil pontos, que também coincide com o fundo de fechamento das últimas 2 semanas. Então, reforça a tese do suporte semanal nos 110 mil pontos e retornando aqui para o gráfico diário, a gente consegue visualizar os 110 mil pontos também como um suporte muito importante no gráfico do dia, né? Então, podemos continuar corrigindo um pouquinho mais na próxima semana, mas eu acredito que em 110 mil pontos devemos encontrar uma região bastante importante de suporte. Mas foi muito além do pullback, né? O pullback lá em 114 mil, hoje foi por água abaixo. Os mercados acabaram alinhando a expectativa com o que está acontecendo lá no exterior e acabou ocorrendo uma correção bem mais forte do que o esperado. E o dólar? O que aconteceu com o dólar? O dólar vinha dentro daquela expectativa que havíamos também comentado. Aqui temos esse encaixe, né, lateral bastante importante aqui, que fica entre 5,14 e 5,35. No pregão de ontem, olha só que fechamento, né? Chegou a romper, fechou com um doji de lápide aqui. Na média, inclusive, também engana analista, né? Onde trazia uma expectativa clara que pudéssemos ter ainda um teste descendente no dólar. Mas hoje, a exemplo do que aconteceu com o índice, abriu até estável na média, mas no final do pregão, o índice caiu e houve uma entrada, né, uma pressão compradora, e voltamos a fechar muito próximo do limite de alta lá no 5,34. Aqui da mesma forma pode ocorrer aí um rompimento, mas a zona dos 5,40 permanece sendo um patamar bem relevante e bem importante para ficarmos atentos. E o que aconteceu com a taxa de juros? Vamos pegar o DI 24. E no DI 24, a exemplo do que aconteceu com a subida do dólar, com a queda da bolsa, houve uma pressãozinha também ascendente, nada muito relevante, a gente pulou de 12,73 para 12,87, mas isso aqui já tem um efeito em PU, né? Então aquele ganho, principalmente das NTNB mais longas, acabou essa semana sendo anulado, mas nada demais, nada muito preocupante. Isso aqui, na minha visão, é uma reação bastante natural. E o que aconteceu nos principais mercados externos? Vamos dar uma olhadinha no VIX. O VIX está novamente lá flertando acima dos 30, né? Fechamos aí com 31, chegamos a estar até um pouquinho mais alto durante a semana, mas ainda em patamares bastante elevados, que ajudam, que contribuem para a pressão vendedora nas bolsas. Reparem que a S&P ameaçou uma alta hoje, chegou a passar aqui dos 3.700 e fecha nos 3.600 pontos, praticamente nas mínimas, com mais de 2% de queda. Nasdaq não foi diferente. Reparem que, da mesma forma, abrimos com uma alta relevante, depois pressão vendedora, fechando próximo das mínimas aqui. Então, situação ainda descendente, tendência clara de baixa no mercado americano, mas pode começar a oferecer oportunidades. Então vamos ficar bastante atentos, principalmente S&P, que é uma referência um pouco mais forte, na faixa dos 3.200 pontos, me parece ser um patamar de suporte bem relevante. Eu só queria mostrar a Eurostock para vocês ainda, porque da mesma forma que estava reagindo bem, no final do pregão, a exemplo dos seus pares americanos, fechou nas mínimas, próximo do 0 a 0, não deu tempo de cair mais, né? Estamos algumas horas na frente no mercado europeu, mas o suficiente para anular todos os ganhos da semana. Então a semana fecha com um viés um pouco mais negativo do que vínhamos, né? Na minha visão, os 114 mil seria um patamar interessante de recuo, né? Alivia indicadores, prepara o pullback e vai embora. Rompeu,
seguindo os nossos pares internacionais. A situação ainda no exterior não traz nenhuma visão um pouco mais otimista. A gente tem essas reações, principalmente para alívio de indicadores ao contrário, né, que estão sobrevendidos, dá aquela aliviada, como aconteceu no pregão de ontem, e em seguida já taca ali pressão vendedora de novo. Então, nesse momento, o exterior ainda pautando um pouco mais os principais ativos do mundo. E eu só queria mostrar rapidamente para vocês o fluxo de capital estrangeiro. Eu recebi o relatório final aqui. Reparem que fechamos ainda em alto mês de setembro, acumulado do ano 88 bilhões, né? Então foram as maiores entradas de capital estrangeiro da nossa história. O mês de outubro ainda positivo. Reparem que aqui no diário, que é esse gráfico aqui, estamos oscilando, né? Então a gente oscila entradas e aí nos últimos 3 pregões teve uma saída bastante forte. Como vocês podem verificar aqui, no pregão de 2 pregões atrás, na verdade, né? A gente tem 3 dias de delay nesse relatório, teve uma pequena entrada. Mas continuamos ainda num saldo muito positivo dos estrangeiros, mantendo a participação, como vocês podem ver aqui, bastante estável, aqui na faixa entre 54,5% e 55,5%. Pessoa física deu uma pequena subida, né? Não muito relevante, mas já gradativamente também começa a voltar para os ativos de risco. Faz tempo que vocês não colocam opinião aqui embaixo em relação a como é que está a expectativa, né? Se vocês se mantêm otimistas, será que os 110 mil pontos é o suficiente para segurar a nossa bolsa para chamar atenção novamente e termos entrada de novos compradores? Ou será que ainda, seguindo a tendência mundial, tenhamos novamente um pouco mais de pressão vendedora? Escreve para mim aqui e a gente debate, interage, e esse debate, na minha visão, sempre é muito construtivo. Aguardo os comentários de todos aqui. Pessoal, desejo um ótimo final de semana. Se gostaram, deem seu like, assinem os nossos canais, Telegram, toca no sininho aqui para ser notificado também aqui no YouTube. Mais uma vez quero lembrar, se inscreva para a live do Júlio e do Diogo sobre fundos imobiliários, vai estar imperdível. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!